tema que nós vamos estudar nessa noite se chama Os Sinais da Última Crise. Basicamente, nós vamos estudar um pouquinho do que nós já vimos aqui na semana passada, mas nós vamos também complementar o tema sobre a volta de Jesus, que é o que nós vimos com relação à pedra, da estátua. Você já vai entender daqui a pouquinho que nós vamos falar. Se você acompanhou semana passada, fico feliz por tê-lo aqui de novo. Então, não esquece lá de curtir, de compartilhar esse vídeo, de mandar para outras pessoas, outros amigos seus também, outros familiares, para poder acompanhar esse tema importante e essa série importante. Se você está chegando pela primeira vez, caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo, porque nós vamos juntos entrar numa jornada de estudo da Bíblia e você é o nosso convidado, ok? Então, fico muito feliz com sua presença e eu quero já pedir para você pegar a sua Bíblia, que nós vamos abrir a Bíblia e vamos recapitular um pouquinho o tema que a gente estudou semana passada, tá bom? Então, nesse momento, eu quero já convidar você para abrir o livro de Daniel, que é o profeta do Antigo Testamento, né, chamado Daniel. E a gente estudou basicamente o capítulo 2 na semana passada. E nós vimos um assunto muito importante. Basicamente, o que a gente viu semana passada, bem resumidinho aqui, se você quer ver com detalhes, só assiste lá o vídeo que a gente já tem na playlist, acompanha lá em outro momento durante o dia, durante a semana, ok? Mas para recapitular aqui, nós vimos no capítulo 2 de Daniel que o maior imperador do mundo na época do profeta Daniel era um homem chamado Nabucodonosor. Ele era o rei do Império Babilônico. Isso aconteceu há mais de 2.500 anos atrás. Esse rei, Nabucodonosor, conta a Bíblia que ele teve um sonho. E nesse sonho, ele não lembrou depois que acordou, ele não sabia o que sonhou. Ele chamou os homens de confiança do reino, os sábios, os encantadores, todas as pessoas que eram homens de confiança do rei Nabucodonosor para revelar o sonho, para dizer o que ele sonhou. Só que aqueles homens tão sábios não sabiam dizer qual era o sonho. Então ele fez um decreto de morte. Todo mundo dos sábios iriam morrer, porque não saberiam dar a resposta ao rei. Até que esse decreto chegou então a Daniel, um jovem judeu cativo que havia sido levado como escravo para a Babilônia. Lá ele começou a frequentar as melhores escolas para se tornar um sábio de Babilônia, mas ele estava no processo ali também para ser morto. Então ele conversa com Arioque, um dos servos do rei, e diz assim, olha, espera um pouquinho, eu vou orar e vou pedir a Deus a revelação do sonho para eu contar para o rei. O rei estava ansioso por saber qual era o sonho, então ele deu esse tempo, Daniel orou, chamou seus amigos, ele orou, essa era a crise da vida dele. Ele levou a crise em oração ao Senhor, Deus deu a revelação, Deus deu o sonho, Deus deu a interpretação, e então ele foi até o rei Nabucodonosor. E lá no livro de Daniel, capítulo 2, o verso 28 diz assim, mas há um Deus no céu. Foi isso que Daniel começou a falar para o rei. Rei, há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser, e aqui vem o detalhe, nos últimos dias. O que há de ser nos últimos dias. Bem, Daniel, então, a partir desse momento, ele conta qual foi o sonho que Nabucodonosor teve e não se lembrava mais. Se você acompanhar aqui comigo, a gente viu semana passada que era semelhante a uma estátua que ele havia sonhado. Essa estátua, ela tinha vários metais, nesse sonho que Nabucodonosor teve. Uma cabeça de ouro, um peito de prata, um quadril de bronze, pernas de ferro e pés com uma mistura de ferro e barro. E ele teve esse sonho, Nabucodonosor começou a se lembrar, foi isso mesmo que eu sonhei. Qual é a interpretação? Daniel dá a interpretação. E a primeira coisa que a gente já tem de dica aqui, que a gente viu semana passada e vamos recapitular aqui, e também no decorrer dos outros temas, é que a Bíblia, querido amigo e amiga que está me acompanhando, a Bíblia, ela se autorresponde. A gente não precisa colocar nossos achismos, nossas impressões, nossas loucuras às vezes, não precisamos, a Bíblia se autorresponde. E na interpretação do profeta Daniel ao rei Nabucodonosor, ele mesmo disse, tu és a cabeça, rei Nabucodonosor, tu és a cabeça, mas depois de ti virá um reino inferior, de ouro, né, era um reino de prata, o peito de prata, um reino inferior ao teu. E assim a gente começa a acompanhar e mergulhar no livro de Daniel e perceber que lá no capítulo 5, por exemplo, ele já revela quem é esse segundo reino. É o reino dos medos e dos persas, que juntos fizeram uma coalizão para derrotar a Babilônia. E assim a gente começou a entender que a estátua que Nabucodonosor havia sonhado, nada mais é do que uma revelação de Deus, segundo o texto aqui no capítulo 2, verso 28, do que vai acontecer dos dias de Daniel até o tempo do fim. Até o tempo do fim. Essa estátua, querido, que você está vendo aqui, representa a história toda do mundo, porque a revelação que Deus deu para Nabucodonosor e para Daniel era de que essa estátua aqui era
uma profecia do tempo de Nabucodonosor, que representava a cabeça de ouro, e viria para o peito de prata com o reino inferior, um reino que sucederia a Babilônia, que no caso foi os Medos e os Persas, depois um outro reino inferior, que seria a Grécia, que sucederia a Medo-Pérsia, depois as pernas de ferro e barro, que seriam o próximo reino mundial, que seria Roma, e depois a gente tem os pés de ferro e barro. Essa foi o sonho e foi a interpretação, e nesse momento, a gente entendeu, na semana passada, que toda essa estrutura aqui conta a história do mundo, desde o tempo de Daniel até o tempo do fim, como está escrito no capítulo 2, verso 28. Isso significa que nós hoje, eu e você que está me assistindo aqui, em qual período da estátua nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo no período dos pés da estátua. Porque na sequência lógica dos reinos, veio império atrás de império mundial. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, só que depois de Roma não houve um próximo império mundial. Na realidade, Roma, nenhum outro império tomou Roma, invadiu Roma. Na realidade, foram tribos bárbaras, germânicas, que foram fragmentando Roma nas suas bases, e Roma perdeu seu poder, perdeu sua hegemonia, e nesse momento, então, essas tribos bárbaras formaram, então, vários países, com vários reis, com vários reinos, vários impérios, e não um só mundial que governaria tudo. Basicamente, essas tribos bárbaras, representadas pelos pés de ferro e barro, eles formam a Europa como eu e você conhecemos hoje. Essa é a estrutura, basicamente, do sonho. Só que o sonho continua, dizendo que, então, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, e atingiu os pés da estátua. A estátua toda foi destruída, e essa pedra, então, se tornou um reino mundial e um reino eterno. É isso que a Bíblia nos diz. Mas a pergunta que eu faço para você é, quem é essa pedra? A gente viu semana passada, e eu quero acompanhar com você. Pega a sua Bíblia aí, Daniel capítulo 2, nós vamos ver o verso 34 rapidamente. Isso aqui é importante para introduzir, para a gente continuar o estudo de hoje, ok? Então, Daniel capítulo 2, o verso 34 nos diz assim: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e as esmiuçou. Um detalhezinho aqui com você, acompanhe junto comigo aqui. Olha o que o texto diz. Que uma pedra, o que isso já nos mostra ao citar uma pedra? Primeiro, a pedra não faz parte da estátua. A pedra ela não faz parte do braço, ela não faz parte do quadril, não faz parte da perna. É um objeto estranho, é um corpo estranho à estátua. Então esse é um primeiro ponto para a gente identificar quem é a pedra. Ela não faz parte da sequência de reinos, ok? É um corpo estranho. Outro ponto diz aqui no verso 34 que ela soltou-se, ela veio de cima, ela veio do céu e acertou a estátua. Então ela não vem da terra, ela vem do céu. Outro ponto, o verso 34 diz que essa pedra, ela foi cortada sem auxílio de mãos. O que isso mostra para a gente? Que esse reino, esta pedra que se torna mundial, ela não tem interferência humana. Nenhum homem fundou esse reino. A pedra vem sem auxílio de mãos, ela vem sozinha, ela cai, acerta a estátua. É um objeto fora da estátua, um corpo estranho à estátua, que destrói todos os impérios mundiais, todos os impérios da história humana. O outro ponto também está no verso 44 e 45. Dá um pulinho lá. Só vira, talvez, a sua página aí da Bíblia, mas o verso 44 e 45 diz assim: mas nos dias destes reis, para por aqui. Que dias desses reis? Que reis são esses? Exatamente, se a gente seguir a sequência aqui, nós temos Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Quando chega nos pés de ferro e barro, que é a fragmentação de Roma, que não é um império mundial, mas é a fragmentação em vários pequenos reinos, é exatamente nesse ponto que a Bíblia está falando. Nos dias destes reis, nos pés da estátua. Nos dias destes reis. O texto continua: o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Quem é a pedra? A resposta está aqui. Primeiro, nos dias desses reis. Que dias são esses? É os dias que nós vivemos. Esse é o primeiro ponto. Então, agora comecemos a traduzir a profecia. Nos dias desses reis, que é o tempo que eu e você vivemos, suscitará um reino que não vem por interferência humana e que destruirá a estátua e todos os reinos humanos e se tornará, então, um reino eterno. Ou seja, que cena que a Bíblia apresenta para nós sobre quem poderia ser essa pedra? É muito simples, querido amigo, querida amiga. A pedra, na realidade, aqui é um símbolo, ela representa Jesus voltando à terra para estabelecer o seu reino. Vem do céu, sem auxílio de mãos, será eterno. É isso que a Bíblia está nos falando. E quando a gente começa a olhar algumas outras porções da Escritura, isso faz muito sentido.
Se nós olharmos, por exemplo, o texto de João, capítulo 14, o verso 1 a 3, o texto diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Quem disse essas palavras? Jesus Cristo. Ele fez a promessa de que voltaria. Mas há um outro texto que eu quero acompanhar com você também, onde Jesus mesmo fala sobre a sua volta. Está lá no livro de Mateus, capítulo 24, do verso 30 e o verso 31. Mateus, capítulo 24, o verso 30 e o verso 31. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Queridos, a pedra que vai destruir os reinos humanos, que vai se estabelecer como um novo reino, um poderio mundial e eterno, é a volta de Jesus. É nesse momento que ele estabelece o seu reino aqui nessa terra. Agora, a gente não vai ler todas as promessas da volta de Jesus, porque são muitas promessas de que Jesus vai voltar uma segunda vez. Nós temos a certeza na Bíblia de que Jesus vai voltar. Mas a pergunta que eu quero fazer, que vai nortear o estudo dessa noite é: muito bem, pastor, se a pedra representa Jesus, nós estamos vivendo nos dias destes reis, nos dias dos pés, e o próximo reino é a pedra, então Jesus está para voltar. É exatamente isso que eu estou dizendo, Jesus vai voltar. Contudo, a pergunta que fica é: mas será que Jesus deu algum sinal, alguma pista, para a gente poder saber em que período ele vai voltar, como ele vai voltar, quando ele vai voltar? Será que temos alguma pista na Bíblia? É exatamente o tema de hoje, os sinais da última crise, onde Jesus vai estabelecer o seu reino. Então eu quero que você acompanhe junto comigo, livro de Mateus, capítulo 24, nós vamos ler agora algumas porções do verso 1 em diante, ok? Pega a sua Bíblia. Mateus capítulo 24, verso 1 e 2 diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo de Israel. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Veja, olha que interessante, os discípulos levaram Jesus para o templo, eles estavam passeando numa suntuosidade, como era aquele templo, cheio de ouro, coisa linda que era, mármore, e Jesus olha, e os discípulos falam: Senhor, olha que templo bonito, olha que lugar maravilhoso. Então Jesus olha para aqueles rostinhos felizes dos discípulos e diz assim: olha, vai chegar um tempo que não vai sobrar pedra sobre pedra deste templo, tudo será abaixo, tudo vai cair abaixo. Só que o que é interessante é que quando os discípulos ouviram isso da voz de Jesus, da boca de Jesus, na cabecinha dos discípulos, eles só podiam chegar a uma conclusão: bem, se esse templo suntuoso, que é a casa do Senhor, a casa de Deus, for destruída, quando que a gente imagina que isso vai acontecer? No tempo do fim. Então, na cabeça dos discípulos, eles achavam que o único momento em que o templo poderia ser destruído é quando o mundo estivesse acabando, né? Porque de outra maneira o templo não acabaria, seria perpétuo, seria até chegar esse momento do tempo do fim. Então, na cabecinha deles, eles achavam que a destruição do templo estava relacionada ao tempo do fim. E aí, olha o que diz o verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, e lhe disseram, fizeram uma pergunta para Jesus: dize-nos, Senhor, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Os discípulos, eles achavam que essa tragédia só estava relacionada ao fim do mundo, à destruição do templo. Então, no final das contas, eles fizeram duas perguntas para Jesus. A primeira pergunta foi: quando sucederão essas coisas? A destruição do templo, quando que vai acontecer? E a segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Duas perguntinhas. Quando sucederão? Qual é o sinal? E a partir então do verso 3, Jesus, ele junta dois eventos. Jesus estava profetizando que não ficaria pedra sobre pedra, mas ele não estava falando do tempo do fim. Jesus já estava profetizando que Jerusalém, a cidade querida, a capital de Israel, a capital do povo de Deus, ela seria destruída. E isso aconteceu de fato anos mais tarde, no ano 70 depois de Cristo. Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, já estava no céu. Os discípulos estavam formando as bases da igreja cristã.
E os romanos então invadiram Jerusalém, cercaram Jerusalém e tomaram Jerusalém. Há um autor chamado Flávio Joséfo, eu não sei se você já ouviu falar, mas Flávio Joséfo, ele é um historiador, ele é judeu, descendente de uma família de sacerdotes, que na época do cerco de Roma, ele foi trabalhar para o lado dos romanos. E ele, como um bom historiador, ele começou a descrever todos os detalhes do cerco, todos os detalhes. Ele escreveu vários livros, e num desses livros ele cita que esse cerco de Jerusalém foi algo cruel, algo terrível. Para você ter uma ideia, só citando aqui algumas partes do livro, Flávio Joséfo, que estava lá, foi in loco, ele viu, ele escreveu o que ele viu, não o que ele ouviu falar de outras pessoas, ele estava lá. E aquele dia foi um dia triste, um dia trágico, quando os romanos com seus arietes conseguiram abrir uma brecha no muro e eles entraram. Os soldados, eles matavam indiscriminadamente, eram crianças, jovens, mulheres, idosos, homens, não importa que eles viam pela frente, eles matavam à espada. E Flávio Joséfo diz que eles começaram a colocar fogo, e um incêndio tomou conta da cidade inteira, era fogo espalhado para tudo que é lado, fogo no templo, fogo nas casas, fogo na rua, fogo em tudo que é lugar, as pessoas queimando, as pessoas sendo mortas à espada, e os corredores estreitos de Jerusalém eram, segundo Flávio Joséfo, tinham pilhas de corpos, a tal ponto do sangue escorrer, apagar o incêndio, para você ter uma ideia, tamanha monstruosidade que foi aquele dia. Sabe um detalhe interessante também que Flávio Joséfo conta? Ele diz que o dia que foi a destruição de Jerusalém, no ano 70, pela mão dos romanos, ele cita nesse livro que foi o mesmo dia e o mesmo mês que Jerusalém havia sido destruída quando o rei Nabucodonosor havia invadido Jerusalém. No mesmo dia e no mesmo mês que havia sido destruída, invadida por Babilônia, séculos mais tarde, no mesmo dia e mês, estava caindo na mão dos romanos. Interessante, né? Então, nesse quadro que a gente vê aqui da destruição, Jesus ele conta a profecia da destruição de Jerusalém, só que ele mistura um pouquinho os eventos do tempo do fim. Então, ele faz uma mistura tanto da destruição de Jerusalém quanto do tempo do fim numa mesma história, para responder essas duas perguntas que os discípulos haviam feito. Isso está tudo no capítulo 24 de Mateus. Interessante também que o fato de Jesus contar da destruição de Jerusalém, nada mais Jesus estava querendo demonstrar que a destruição de Jerusalém era uma miniatura, era uma prévia em miniatura do que aconteceria no tempo do fim, por ocasião da volta de Jesus. Então nós vamos ver nessa noite, passear aqui sobre alguns sinais, algumas dicas que Deus nos dá, alguns apontamentos importantes para a gente tentar entender o período que a gente vive, se Jesus vai voltar ou não, quando vai voltar ou não, para a gente estar preparado, ok? Mas uma certeza você tem que ter, Jesus vai voltar. Estando você preparado, Jesus vai voltar. Estando você não estando preparado, Jesus vai voltar. Você querendo que Jesus volte, Ele vai voltar. Mas você não fazendo questão de que Jesus volte, Ele vai voltar do mesmo jeito, meu amigo. É o que diz a Bíblia, é a promessa bíblica. Mas eu quero deixar aqui uns detalhes importantes também, antes da gente entrar profundamente nos assuntos dos sinais. Primeiro detalhe, nenhum sinal dos que eu vou apresentar aqui para vocês, nenhum sinal por si só, ele diz que nós estamos no tempo do fim, ok? Nenhum sinal por si só, sozinho ele se torna um sinal do evento do tempo do fim. Por exemplo, esses dias uma pessoa me perguntou, pastor, a pandemia, o coronavírus, isso é um sinal da volta de Jesus? Querido, sozinho não é. Mas quando todos os sinais acontecem, dos que eu vou falar para vocês aqui nessa noite, quando todos os sinais acontecem simultaneamente, e num intervalo menor um do outro e com uma intensidade cada vez maior, esse conjunto todo então forma o sinal da volta de Jesus. Sozinho não é. Você entende? Então esse é um passo importante. E além disso, um outro detalhe é que a Bíblia também fala e afirma que ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Então fica com essas coisas em mente, ok? Nenhum sinal por si só ele se torna um sinal da volta de Jesus. Mas quando todos eles, numa intensidade cada vez maior, todos juntos e simultaneamente, então eles fazem parte do sinal da volta de Jesus. Eu quero apresentar aqui alguns sinais para você nessa noite. Dentre esses sinais, nós vamos estudar sinais no mundo da religião, sinais no mundo social, no mundo da sociedade, na natureza, no mundo político também, vários sinais. Isso não é coisa que a gente está tirando da cabeça, nós vamos ver na Bíblia todos esses sinais, ok? Então acompanhe na Bíblia, e o primeiro sinal que nós vamos ver é o sinal na religião.
Falando em religião, você sabe que, eu acredito que você que está me assistindo tenha, talvez, uma igreja, uma confissão de fé, uma religião, ok? Mas por que existem tantas religiões no mundo? Por que existem tantas igrejas no mundo? Nós não vamos responder essa pergunta nesse estudo, ok? Mas a minha proposta aqui é justamente ver sinais que afetam a religião. E eu quero que você acompanhe junto comigo. Está lá no livro de Mateus, capítulo 24, nós vamos ver 3 versinhos agora. Pega a sua Bíblia, né, o nosso combinado, pega a Bíblia aí. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, e não apenas do que eu estou falando, ok? Então, Mateus capítulo 24, verso 5 diz assim: porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Acompanhe também agora o verso 11, pula para o verso 11, diz assim, e nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, e o verso 11 diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Olha o verso 24 agora. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Meu amigo e minha amiga, a Bíblia está falando que vão surgir muitos cristos, muitas pessoas se dizendo Messias, eu sou o Salvador do mundo. Muitas pessoas vão se intitular profetas, e a Bíblia diz que haverão falsos profetas. Só que o interessante é que se há um falso, existe também o quê? Um verdadeiro, exatamente. Então a gente não precisa demonizar tudo que tem por aí, todas as igrejas que tem por aí, todos os pastores que tem por aí, todos os religiosos que existem por aí. Porque se existe o falso e há um alerta de Jesus pelo falso, é porque existe um verdadeiro. Então fica com isso em mente também, ok? E aí o texto diz que surgirão falsos cristos e falsos profetas. Quero trazer aqui alguns exemplos para você. Esse homem que você está vendo na foto aí, é um homem chamado Jim Jones. E esse homem, Jim Jones, ele viveu e ele fez o seu ministério na cidade de São Francisco, na Califórnia. E em certo momento conta a história que ele olhava para os seus seguidores da sua seita e ele dizia assim, olha, não olhem para isso aqui, que era a Bíblia. Não olhem para isso aqui, olhem para mim, olhem para mim. E por incrível que pareça, muita gente foi atrás desse homem que se intitulava um Messias, um profeta de Deus. Ele falou, não, olhem para a Bíblia, olhem para mim. Muitas pessoas foram. Só que nesse processo, ele conseguiu persuadir e enganar tanta gente, que eles fizeram, que ele conseguiu, entregar na mão deles aí um copo de refrigerante, batizado com cianureto. E quase 1000 pessoas morreram. Quase 1000 pessoas, por causa dos enganos desse homem. Um outro homem que eu quero mostrar para você é dessa foto aí. Esse homem chama-se David Koresh. Ele viveu na cidade de Waco, no Texas, e ele fez a sua seita lá. E a sua seita, ele sempre dizia para os seguidores da sua seita, eu sou o Cordeiro de Deus. Ele falava isso, eu sou o Messias, eu sou um tipo de Jesus, me sigam. E de fato muita gente foi atrás dele, muita gente foi enganada por ele, e adivinha o que aconteceu? Mais de 80 pessoas morreram na mão dele. Um outro homem que eu quero mostrar a foto aqui para você, é esse senhor que você está vendo na foto aí. Esse homem chamado Marshall Applewhite, ele vivia na Califórnia, nos Estados Unidos, e ele tinha uma seita também, um culto chamado Heaven's Gate, Porta dos Céus. Esse era o culto dele, Porta dos Céus. E ele dizia que, numa das teorias dele, que estava vindo um meteoro, um cometa, e de fato estava na época dele vindo um cometa, atravessando um cometa pelo planeta, e ele dizia que atrás do cometa havia uma nave espacial. E essa nave espacial iria levar as almas dos seguidores dele para novos corpos, para viver em outro planeta, numa outra existência perfeita. Você pensa assim, que loucura, pastor. Mas muita gente foi atrás dele. Ele se intitulava um ser messiânico também. Ele se dizia ser alguém que salvaria o mundo. E de fato foi o que aconteceu. 39 pessoas voluntariamente se suicidaram para que na mentalidade deles eles fossem transportados então até essa nave espacial, ganhassem novos corpos e fossem para um novo planeta. Eu estou citando casos e exemplos modernos dos nossos tempos. Poderíamos ir, por exemplo, a outros países. Existem pessoas na África que se dizem ser Jesus. Existe uma pessoa lá no Japão que dizia ser Jesus. Eu vou falar bem baixinho aqui. Nós temos um no Brasil que diz ser Jesus. Muitas pessoas, Jesus diz, haverão falsos cristos e falsos profetas também. Falsas pessoas que vão trazer falsos ensinos da palavra de Deus como se fosse a vontade de Deus. Mas não é. Isso é um sinal.
Nós estamos vendo num período de hoje quantas pessoas estão sendo enganadas pela religião. E talvez você pense assim, mas Marcelo, você não é pastor? Sim, eu sou pastor. Mas eu disse para você que como existem falsos, existem verdadeiros. Como existem pessoas que fazem o bem e o correto, existem pessoas que fazem o certo. E tem pessoas que fazem errado. Jesus nos apontou e nos deu alerta. Surgirão falsos cristos. Na religião haveria uma corrupção no tempo do fim. Nós vamos ver daqui a pouco mais algumas coisas. Mas também, essa questão da religião, não é só falsos cristos, falsos profetas, mas pessoas que vêm com algumas teorias, que vêm com alguns assuntos, com alguns temas, que as pessoas se fascinam e destoam então da verdade eterna, da verdade de Deus. Quer ver um exemplo? Magia. Magia. Essa questão da magia, dos fantasmas, do oculto, como a gente vê reproduzido em muitos filmes. Isto está, os adolescentes gostam demais disso, né? Eu não vou falar o nome aqui, mas existem muitos filmes de magos, dessas coisas. Esse assunto, esse fascínio por magia, pela mágica, pelos fantasmas, pelo oculto, pelos mortos-vivos. Isso fascina as pessoas, distorções da realidade da religião. Queridos, isso é um sinal da volta de Jesus. Mas um outro sinal também que eu quero apresentar para você, são os sinais das guerras. Você com certeza já assistiu na televisão sobre guerras. Você já viu algum conflito armado. Com certeza você, se você já é um pouquinho mais velho, cabelinho branco, já passou por muitos noticiários a respeito de guerra. E a Bíblia falou que no tempo do fim muitas guerras surgiriam. Mas você pensa assim, mas pastor, mas como assim guerra? Sempre existiu guerra na história do homem. Desde o começo do mundo. Se a gente for no livro de Gênesis, a gente vai ver guerra. É guerra o tempo todo. Como é que a guerra, pastor, ele é um sinal do tempo do fim? Lembra que eu falei no começo? Nenhum sinal por si só se torna um sinal que aponta a volta de Jesus. Mas quando todos eles simultaneamente acontecerem, numa intensidade cada vez maior e no intervalo cada vez menor, eles se tornam então um sinal da volta de Jesus. Para você ter uma ideia, o século XX foi considerado pela história, pelos historiadores, o século mais sangrento de todo o período que nós vivemos como seres humanos nessa terra, da história conhecida. A gente teve somente no século XX, mais de 165 conflitos armados, mais de 160 milhões morreram nas guerras. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial no século XX, Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a Coreia, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Irã contra o Iraque, da África, Oriente Médio, e eu poderia citar muitos outros aqui para você. Só que nós não estamos mais vivendo no século XX, nós estamos vivendo no século XXI. Você acha que melhorou? Nós estamos no começo do século XX, e nós já tivemos a Segunda Guerra do Congo, já tivemos a Guerra do Iraque, Guerra do Afeganistão, a Guerra da Somália, a Guerra da Líbia, a Guerra da Síria, que a gente viu esses dias até em jornais de refugiados saindo, que até hoje gente sai da Síria por causa da guerra que tem lá. E tem uma outra guerra que tem assustado o mundo, que tem colocado o mundo de joelhos, é o terrorismo. O terrorismo que acontece, que invade muitos países aí, essa é uma guerra que tem deixado muita gente com medo, muito país com medo. Queridos, sinais da volta de Jesus, sinais de que Jesus vai voltar, as guerras. Mas eu quero apresentar para você aqui mais um outro sinal também, que é uma falsa paz. Olha o que diz o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 3. Acompanha comigo lá. Você encontrou aí na sua Bíblia? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Diz assim: quando vocês andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Para por aqui. Eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Queridos, quando a gente ouvir falar de paz e mais paz e mais paz, a destruição vai acontecer. Mas pastor, a gente não está vivendo em paz. Talvez a gente não esteja vivendo em paz no mundo. E se a gente vê alguns famosos, eles falam, né, eu peço paz no mundo, a paz mundial. A paz não está acontecendo, mas a paz está sendo falada muito. Para você ter uma ideia, a tinta dos tratados de paz que países fazem entre um e outro para ter uma trégua na guerra, a tinta mal seca e eles já começam de novo a guerrear novamente. A gente viu um tempo atrás, talvez você acompanhou pela internet ou estudou um pouquinho de história, gosta sobre esse assunto, né? O presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, havia feito uma reunião com o pessoal lá, os líderes políticos de Jerusalém,
com o da Arábia Saudita, Yasser Arafat. Eles apertaram as mãos um do outro, fazendo uma iniciativa de paz. Coisa foi linda, foi noticiada no mundo inteiro. Mal eles voltaram para seus países, começou a guerra tudo de novo. Mal a tinta seca dos tratados de paz, a guerra continua. Então, quando a Bíblia diz, quando vocês ouvirem falar muito sobre paz, não que a paz seja uma realidade vivida, mas falando muito de paz, haverá repentina destruição, e estamos vivendo nesse período. A Primeira Guerra Mundial, por exemplo, quando ela aconteceu, muita gente morreu, e quando ela foi encerrada, sabe o que foi dito da Primeira Guerra Mundial? Eles disseram o seguinte: essa é a primeira guerra, a única guerra, ou a guerra das guerras, para a gente aprender a nunca mais viver sobre guerras. Mas não deu nem tempo. Da Primeira Guerra já surgiu a Segunda Guerra Mundial, e guerra do Vietnã, e guerra do Iraque, e assim muitas outras guerras vieram pela frente. Sinais da volta de Jesus. Quando vocês ouvirem falar de paz e paz, haverá repentina destruição. Um outro sinal também que faz parte aqui da volta de Jesus e de todo o contexto que apresenta a volta de Jesus, está lá no livro de Apocalipse, capítulo 11, verso 18. Se você puder acompanhar junto comigo, esse texto elucida muito esse assunto. Apocalipse, capítulo 11. O verso 18. Você conseguiu encontrar? Acompanhe na sua Bíblia que eu vou ler aqui da minha. Diz assim: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. O contexto de Apocalipse aqui, meu amigo, é justamente a volta de Jesus. A volta de Jesus para fazer julgamento, para dar a sentença aos que cometeram as maldades e atrocidades desse mundo, que não aceitaram Jesus como Salvador, para dar a recompensa para aqueles que fizeram a vontade de Deus. É o dia da volta de Jesus, está citando aqui. Mas olha o que vai acontecer nesse dia quando ele der o galardão para as pessoas que fizeram mal e que fizeram bem. Termina o verso 18 assim: e também no dia da volta de Jesus é para quê? Para destruíres os que destroem a terra. Para destruíres os que destroem a terra. O que a Bíblia está nos falando aqui como um sinal? Queridos, a Bíblia apenas está profetizando. Jesus apenas predisse na Bíblia para nós que Jesus voltaria num período de tempo em que a humanidade tivesse todo o potencial de se autodestruir. Nós vimos na estátua que nós estamos vivendo no período dos pés. Depois dos pés vem a pedra, que é o reino de Deus, a volta de Jesus. Então a gente não pode, ou nem precisa esperar nada mais novo debaixo do sol, nenhum governo que vai resolver os problemas mundiais, porque o próximo passo é a volta de Jesus, o reino eterno dele. E aqui a gente está entendendo que Jesus vai voltar num período, dos pés aqui, num período em que o ser humano terá a capacidade de se autodestruir. Porque quando Jesus voltar, ele vai destruir aqueles que destroem a terra. Como é que a gente pode entender isso? Nenhum momento da história, talvez de 100 anos para cá, o ser humano não tinha capacidade de destruir o planeta. Mas hoje nós temos países com tanto arsenal nuclear, que se fosse acionado no mundo inteiro, destruía o planeta, acabaria com a vida, tanto animal quanto vegetal, fauna, flora e os seres humanos. Nós nunca vivemos num período em que os países têm medo por causa de guerra nuclear. Nós temos a capacidade de se autodestruir. E não estou falando só de guerra nuclear, não. É só a gente olhar a natureza também. O ser humano destrói a natureza, assim, indiscriminadamente. As florestas são derrubadas, rios são poluídos, rios morrem, animais são extintos. A vida nesse mundo aqui, se depender do ser humano, ela não vai melhorar, ela vai se acabar porque a gente está se autodestruindo. E Jesus vai voltar num período em que o ser humano terá a capacidade de se autodestruir. Que período é esse, senão o que a gente está vivendo hoje? Não é? Um outro sinal que a Bíblia apresenta também são sinais da natureza. Olha o que diz Mateus capítulo 24, o verso 7, por exemplo. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Se você me permitir, dá uma olhadinha junto comigo no livro de Lucas, capítulo 21, verso 11. Você está em Mateus, você vai pular Marcos e você vai chegar em Lucas, ok? É bem pertinho. Lucas, capítulo 21. Lucas 21. Conseguiu encontrar aí? Lucas 21, o verso 11. E diz assim:
haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Queridos, a gente pode perceber pela natureza que a natureza está fora de controle, não é mesmo? Há um tempo atrás eu estive morando numa cidade perto de Xanxerê. Xanxerê, Santa Catarina. Você conhece, talvez já ouviu falar dessa cidade. Mas, alguns anos atrás, eu não sei se você acompanhou pela internet, pela televisão, pelos jornais, pelos meios de comunicação, mas houve um tornado lá, um furacão, noticiado, gravado, e essa aí é uma foto para você poder acompanhar a potência de um furacão em Santa Catarina, que a gente nunca imaginou que isso aconteceria. Ele tirou esse caminhão do chão e deitou ali no barranco, um furacão. Essa é uma outra foto que eu quero apresentar para você. Ele tirou essa casa do chão e botou em cima do banheiro, para você ter uma ideia, a potência do vento. Parece uma zona de guerra. Isso aqui eu tirei dentro do carro, passeando pela cidade para poder levar ajuda para as pessoas ali. Aqui é uma outra cidade, para você ter uma ideia, não é dessa maneira que uma árvore tem que ficar, viu? É o tronco para baixo e a copa para cima, mas aí está invertido. O tronco ficou para cima e a copa para baixo, porque o vento do furacão fez isso. Foi um dia muito triste. Eu me lembro que cheguei naquela cidade para dar alguma ajuda, levar produtos de limpeza, e eu encontrei uma senhora. E essa senhora, ela estava sentada no meio-fio, na frente de um terreno, baldio. Só estava na terra. E eu me aproximei daquela senhora, ela estava chorando, enxugando um pouco as lágrimas, mas um pouco atônita. Sabe quando você fica assim, pasmado, que você não sabe o que fazer, o que falar, para onde ir? E eu perguntei para ela, a senhora mora aqui perto? A senhora precisa de ajuda? Ela nem conseguia me responder. Eu só perguntei para ela assim, onde é que a senhora mora? Eu posso levar a senhora para casa? Ela disse assim, ela só virou para trás e disse assim, minha casa era aqui. E ela não tinha mais casa nenhuma, a casa sumiu, com móveis, com geladeira, com sofá, com tudo. A casa sumiu. Eu nunca tinha visto isso, uma cena dessa na minha vida. E muito menos vem em Santa Catarina. Queridos, sinais na natureza. A temperatura do mar está subindo assustadoramente. E a temperatura do oceano tem influenciado nas nuvens. E tem todo... A gente não tem tempo de explicar aqui, mas furacões têm aparecido com mais intensidade, tempestades em alto mar com mais intensidade. A gente consegue, talvez você já passou por situações de enchente, que era muito demorado para acontecer, hoje está aparecendo com mais frequência, tornados, enchentes e assim por diante. Sinais da natureza. Mas a Bíblia também fala da fome. A Bíblia diz que haverá fome em vários lugares. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde e da Organização das Nações Unidas, hoje o planeta, cerca de 13% da população mundial sofrem da fome crônica. 13%. Nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. 13% passam fome. E aproximadamente 7 milhões, segundo as estatísticas, morrem por ano por falta de comida. Sinais do tempo do fim. Mas um outro ponto também que a Bíblia apresenta, e segundo uma outra versão da Bíblia, Almeida Revista e Corrigida, ela diz que haverão epidemias e pestes. O que são pestes e o que são epidemias? Você talvez saiba dizer isso também. Mas pestes são aqueles bichinhos e aqueles animais, aqueles insetos, que comem e destroem as plantações. E a gente nunca viu na história do mundo, como a gente vive no período que a gente vive, sobre agrotóxicos cada vez mais violentos para poder combater pragas, para você ter comida na mesa. Talvez você pense assim, mas pastor Marcelo, por que o mundo não para de então colocar agrotóxicos? Nós chegamos num momento de tantas pestes que a gente não pode se dar esse luxo. É claro que existem produtos orgânicos no mercado, mas se você for ver a produção, ela não é em grande escala. Ela é em escala pequenininha porque é fácil de controlar, porque existem muitas pragas. Se a gente fosse eliminar todos os agrotóxicos do mundo, sabe o que ia acontecer? Ninguém mais ia comer, porque não ia mais plantar nada, porque as pestes iam destruir tudo. A gente vive num período onde tem muitas pestes. Só que também a Bíblia fala de epidemias. E a gente não precisa agora começar a citar exemplos do passado. É só a gente olhar o momento que a gente vive. A gente está vivendo numa grande epidemia, onde a gente não consegue enxergar um ponto final. Estamos vivendo no período do Covid-19. Talvez você que está me assistindo já pegou Covid-19. Talvez você já esteve no hospital. Talvez você já perdeu um familiar, um querido, um amigo. Ou talvez você tenha alguém que é importante para você, que lá está internado agora mesmo, e sofrendo, talvez está lá na UTI.
sinais da volta de Jesus. Como eu disse, um sinal sozinho, ele não corresponde à volta de Jesus, mas os sinais todos juntos, eles se tornam a volta de Jesus, os sinais da volta de Jesus, se tornam correspondentes para a volta de Jesus. Olha o que diz também o sinal na sociedade. Verso 37 e 38 diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. O que a Bíblia está dizendo para nós, comiam e bebiam? Não estou entendendo isso, pastor. É muito simples. O comiam e bebiam significava que a vida seguia o seu rumo, natural. As pessoas nem se importavam, elas conviviam despreocupadas, sem se alertar com a condição moral da sua sociedade, com a condição violenta da sociedade, com a corrupção moral que existia na sociedade, só porque eles viviam a vida, comiam e bebiam, normal, é assim. E as advertências de Noé faziam pouco efeito para eles, pouco efeito. Coisas temporais tomavam o lugar das coisas eternas. E assim será no dia, ou pelo menos no período antes da volta de Jesus. Eu quero que você acompanhe comigo um outro texto, que esse texto ele é muito elucidador, mas ele é muito forte também. Está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo 3. E esse texto é muito importante, eu quero que você acompanhe junto comigo. 2 Timóteo, capítulo 3. Olha o que diz o texto. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, sem amor pela família, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, soberbos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Olha o que Paulo fala a Timóteo, ele diz assim, sabe isso, nos últimos dias haverá isso aqui. Aí eu pergunto, será que a gente não está vivendo exatamente nesse período? Será que nós estamos vivendo exatamente nesses momentos aqui, importantes da história? Será que o mundo não está desse jeito aqui, a sociedade não está corrompida desse jeito aqui? Nós vimos vários sinais aqui na Bíblia, tanto em Mateus capítulo 24, quanto em outras partes da Escritura. Nós vimos aqui a destruição da natureza, as pessoas que destroem o planeta. Nós vimos a questão religiosa dos falsos cristos, dos falsos profetas, a natureza que está se contorcendo e gemendo com todas as tragédias que a gente vê pelo mundo, as epidemias, as pestes, a fome, os terremotos, tudo isso que está acontecendo na sociedade, a corrupção da sociedade, o mundo político, tudo isso junto corresponde a um sinal da volta de Jesus. Como eu disse, a questão central aqui na predição de Jesus não é que sobre o tempo do fim, aqui não é sobre a questão de ter um sinal que corresponde, mas quando todos esses sinais acontecendo simultaneamente, em intensidade cada vez maior, significa que Jesus está voltando, meu amigo e minha amiga. Jesus disse, no livro de Mateus, capítulo 24, o verso 33, ele disse o seguinte: assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Eu pergunto para você, onde que Jesus está? O texto responde, ele está às portas. Como assim, pastor? Ele está para entrar, ele está para chegar. Nós estamos vivendo no período dos pés da estátua. O próximo que vem é a pedra, a volta de Jesus. E o texto diz, saibam disso, Jesus está às portas, ele está perto de chegar. É isso que o texto bíblico está falando para nós. Jesus está às portas. E a Bíblia diz que no tempo do fim, uma coisa aconteceria. No livro de Daniel, capítulo 12, o verso 4, se você puder acompanhar na sua Bíblia rapidamente, o livro de Daniel, capítulo 12, é o final do capítulo, quando Daniel encerra o seu livro. Daniel 12, o verso 4 diz o seguinte para a gente, acompanhe lá, 12, o verso 4. Tu, porém, ordem de Deus, tu, porém, Daniel, encerra, termina, finaliza, as palavras e sela o livro. Que livro é esse? O livro de Daniel, o livro do profeta. Deus falou, encerra, acaba com o livro, você terminou o seu conteúdo. E Deus continua dizendo, você vai encerrar o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, vão procurar, vão cavar, vão querer conhecimento. E aí o texto diz, e então o saber se multiplicará. Sela o livro até o tempo do fim, período dos pés da estátua.
Jesus está às portas, até o tempo do fim. Então, o conhecimento vai se multiplicar. O que a gente pode dizer a respeito dessa questão do conhecimento? Duas maneiras, duas formas. Primeiro, o conhecimento científico, o conhecimento tecnológico, que no século 20 e 21 foi o maior da história, onde a gente conhece, ou conheceu muitas tecnologias importantes para a gente. Coisas ruins vieram também, que foram utilizadas em guerras, mas muita coisa boa também. O conhecimento se multiplicou de uma maneira extraordinária no século XX e no século XXI. É só a gente olhar os equipamentos médicos, a gente olhar a internet e ter a capacidade de saber que você está assistindo hoje por fruto do conhecimento da tecnologia que se multiplicou. Isso é muito importante, isso é muito legal. Mas também o contexto aqui nos explica que não é só o conhecimento científico, tecnológico, que nos últimos dias se multiplicaria, mas também o conhecimento a respeito do livro de Daniel e das profecias bíblicas, que nos últimos dias muita gente ia procurar conhecer e iria conhecer. Agora, olha só para a gente hoje. Você está me assistindo nessa noite através de uma câmera. Aqui tem uma câmera, mas você está assistindo na televisão, no celular, no seu computador. Tecnologia. E fazendo o quê? Aprendendo da profecia. Que junção mais legal essa que foi, não é? Você estudando profecia, o conhecimento bíblico aumentando e se multiplicando através de uma tecnologia. Coisa fantástica. Queridos, o livro de Mateus, capítulo 24, verso 14, apresenta um último sinal antes da volta de Jesus. E ele diz assim, Mateus 24, o verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Exatamente isso que está acontecendo nessa noite. Você está aprendendo, você está vivendo, você está olhando através da tecnologia, você está encantado por aprender das profecias num momento importante da história como nós estamos vivendo. Você já ouviu falar sobre a história, né? A relação que existe na Bíblia entre a árvore, entre a grávida e o ladrão? É muito interessante. Eu quero contar para você, eu quero abrir a Bíblia junto com você. Está lá no livro de Mateus, capítulo 24, o verso 32 e o verso 33. Mateus 24, verso 32 e 33. Diz assim: Aprendei, pois, a parábola da árvore, da figueira. Ele cita o nome da árvore, uma figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas acontecendo, sabei que está próximo às portas. Qual é a lição da figueira, a lição da árvore para a gente? Que a figueira nos ensina que a proximidade de Jesus está muito pertinho. Que Jesus está próximo. Quando vocês virem esses sinais, está próximo. Essa é a primeira lição da figueira, primeira lição da árvore. Mas uma outra lição está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha comigo lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2. Olha o que diz lá no capítulo 5, verso 2 e o verso 3. É a lição da mulher grávida. O verso 3 diz assim: Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto daquela mulher que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Qual é a lição que nós aprendemos aqui? Que a mulher grávida, como um exemplo, como uma ilustração, ela mostra para a gente que os sinais da volta de Jesus é que nem uma mulher grávida. Vai chegando perto do parto, a dor vai intensificando. As contrações já não são mais espaçadas, é um pertinho da outra. Ela vai aumentando a intensidade, é assim que é a volta de Jesus. Os sinais vão cada vez aumentando, os sinais vão se intensificando, e assim significa que Jesus está voltando. A lição da mulher grávida. E a última lição é a lição do ladrão, está no verso 2. Pois vós mesmos estáis inteiramente com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão da noite. Qual é a lição do ladrão? Significa que aos despreparados, aqueles que não estão aguardando, aqueles que não estão nem aí com a volta de Jesus, Jesus vai pegar eles de surpresa. E não haverá mais chance. Para o ladrão, a lição do ladrão é que Jesus vai nos pegar despreparados se nós não estivermos atentos aos sinais da volta de Jesus. Queridos, nós sabemos que é possível viver, e eu não sei se você vive hoje ou já viveu, mas eu já vivi e já morei em alguns lugares bem barulhentos. Sabe, alguns lugares da cidade que você tem carro de bombeiro, é polícia, é sirene o dia todo, de manhã, é de noite, é trem perto da sua casa. Eu já morei perto de trem.
E aí você escuta, é barulho de trem, é barulho de sirene, é barulho de polícia, é barulho de bombeiro, é dia e noite, é 24 horas esse negócio fazendo barulho. E você pensa assim, poxa, eu não vou conseguir viver aqui. Mas sabe o que a gente aprende? Que a gente vai acostumando com o som. E aí você dorme tranquilamente, como um bebezinho. E a sirene continua passando, os bombeiros continuam passando, a polícia continua passando, o trem continua passando, o barulho ainda está lá. Mas você já se acostumou com o barulho e isso já não afeta mais você e você consegue dormir tranquilamente. A minha pergunta para você é, será que nós não estamos dormindo exatamente em meio aos alarmes e os sinais da volta de Jesus que estão sendo disparados a todo instante para mim e para você? Será que a gente não está, às vezes, dormindo no meio desses alarmes? Queridos, estaremos nós apercebidos dos sinais da volta de Cristo e nós não estamos percebendo que estão piscando o tempo todo ao nosso redor, esses sinais da volta de Jesus, sem a gente conseguir perceber a urgência desse grande momento que está acontecendo na história do mundo? A pedra. Mas mesmo assim eu não quero desanimar você. Eu quero ler um último texto com você. Está lá no livro de Lucas, capítulo 21, o verso 28. Lucas 21, o verso 28. Olha o que diz. Lucas 21, verso 28. Ora, quando começarem estas coisas a suceder, quando começarem estas coisas a acontecer, os sinais no mundo social, no mundo político, na natureza, na religião, no mundo moral, todas essas coisas, a corrupção do mundo, tudo isso que a gente viu, quando todas essas coisas começarem a suceder, não fique triste, o texto diz, exultai, fique feliz, erga a sua cabeça, porque a vossa redenção se aproxima, amém? A vossa redenção se aproxima, Jesus está voltando. Queridos, as predições de Cristo, lá no livro de Mateus capítulo 24, e em todos os outros textos que nós vimos nessa noite, que nos mostram de maneira tão clara, tão evidente e tão atual que Jesus vai voltar, como se a gente estivesse vendo isso no jornal pela manhã cedo, como se a gente tivesse visto num telejornal. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos, dos meus, dos seus olhos, é na televisão, é no dia a dia, a gente está vendo isso. Podemos dizer com certeza, Jesus está voltando. Complementando o tema passado, onde a gente estudou sobre a estátua, nós estamos vendo no período dos pés. O próximo passo é a pedra. E a pergunta dos discípulos é, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Eu apresentei tantos sinais para você nessa noite. Basta agora a gente aprofundar um pouquinho mais no estudo. Basta a gente conhecer um pouquinho mais. E se preparar para ver Jesus voltar, porque o próximo passo é a pedra chegando. Queridos, está aparecendo aqui embaixo, na barra do vídeo aí onde você está assistindo, está aparecendo um site, minhadecisão.com. Eu quero pedir para você, entre nesse site. Se você entendeu a mensagem de hoje, entendeu de semana passada, você entendeu que precisa tomar um passo ao lado de Jesus, que você não pode mais viver a vida como você estava vivendo, e que você precisa estar do ladinho de Jesus para que quando Ele voltar, não seja você pego de surpresa como um ladrão, mas você esteja preparado, de braços abertos para ver Jesus voltar. Entra lá nesse site para você dizer assim, olha, pastor, eu quero conhecer um pouquinho mais da Bíblia. Marca lá, tem uma opção, eu quero fazer um estudo bíblico, se essa é a sua decisão. Nós temos muitas pessoas que podem te ajudar nesse processo, tem muita gente que está orando por você. Entra no site. E se você quiser algumas outras coisas, tem outras opções lá também. Entre no site e preencha lá o formulário que tem, para a gente poder entrar em contato com você. Mas o meu apelo, a minha proposta para você nessa noite é, Jesus está voltando, quer você estar preparado? Se sim, eu quero convidar você agora como você está, onde você estiver, para a gente orar e falar com Deus nesse momento, para entregar essa decisão nas mãos do Senhor. Vamos orar? Fecha seus olhos e vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Senhor, obrigado por essa noite, essa oportunidade que tivemos de estudar um tema tão profundo da Tua Palavra, sobre os sinais que antecedem a volta de Jesus. Vimos tantas coisas e nós começamos a perceber que tudo isto está acontecendo exatamente no momento, no ano, nesse período que estamos vivendo, Senhor. E nós entendemos também que o mundo não vai melhorar. Esses sinais vão aparecer com cada vez maior intensidade,
com intervalos cada vez menores. E só que aqui fica o convite da Bíblia para cada um de nós. Quando tudo isso acontecer, nós devemos nos alegrar, porque a nossa redenção se aproxima. Abençoe cada pessoa que está conectada, cada família que está assistindo agora, pela internet, pelo celular, pelo YouTube, pela televisão. Eu não sei onde elas estão agora, se estão na rua, se estão em casa, se estão às vezes trancadas dentro de um quarto. Abençoa essa pessoa que está assistindo agora, Senhor. Ajude ela em suas necessidades, atenda os seus pedidos de oração que foram colocados aqui também, mas de maneira especial, acima de tudo isso, nos prepare para ver Jesus voltar. Essa é a nossa decisão. Pai querido, nós pedimos estas bênçãos no nome poderoso de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Não foi por um acaso que você aceitou o convite para participar dessa série. Quem sabe você acreditava num Jesus que iria voltar, mas não tinha noção que estaria tão perto. Você tinha noção das coisas que iriam acontecer, mas não sabia que Ele estaria tão à porta. Hoje, quem sabe, o pano de fundo desse mundo está se abrindo diante dos seus olhos. É por isso que eu te faço o convite. Permaneça fiel nessa série. Iremos até setembro, todos os domingos. Pastor Marcelo, Construção Divina, trazendo para nós essas mensagens espetaculares, desvendando para nós os mistérios que tem por trás da profecia, que quando você acaba estudando, você vê que realmente nós temos um Deus de amor que deixou tudo na Bíblia. Ali, basta nos tirarmos o tempo e estudarmos. Então, permaneça fiel. Tenha certeza que Deus tem muito a te revelar até o final dessa série. Então, é o convite que fizemos a vocês. E tivemos alguns pedidos de orações colocados ali. Então, eu vou ler 2 pedidos de orações aqui que irão representar os demais. E que você possa lembrar desses nomes nas suas orações. Que você possa citar esses nomes também. Nós também iremos nos reunir aqui após a transmissão e orar por todos os pedidos que foram colocados hoje. Então, o César pede pelo pai Orlando, que irá fazer uma cirurgia. Ele não cita qual a cirurgia, mas que nós possamos pedir que os anjos ali, Deus, acompanhem a mão dos médicos e que possa ser tudo da melhor maneira. E também pelo Valdir, pela Paula e pela Tatiana, que estão enfermos, que Deus possa estabelecer, e Ele pode, mas que seja da vontade dEle estabelecer a saúde deles também. Que dê para nós esse privilégio, essa bênção, não merecemos, mas que Deus atenda os pedidos ali colocados. Então, esses 2 pedidos vamos ler aqui, não podemos ler todos, mas que possamos lembrar desses pedidos e colocar em nossas orações. E bom, momento do brinde, né? Que nós falamos anteriormente aqui. Vamos lá. Primeiro, são 2 mulheres, tá? 2 ganhadoras. Os homens, a princípio, não estão tendo vez aqui no sorteio, tá? Então, vamos compartilhar aí, vai com fé que vai dar certo, tá? Alcineide Marinho. Então, Alcineide está levando o livro Crenças Populares, tá? Então, tudo que o mundo, aqui talvez pegue melhor, tudo que o mundo acredita, mas o que a Bíblia realmente fala sobre vários temas importantes, imortalidade da alma e por aí vai. Então, faça contato conosco pelo Messenger, pelo Facebook ali, vamos marcar a melhor maneira de entregar para você em mãos. E a segunda ganhadora é a Matilde Camilo. Matilde, irmã, você está levando Conecte com o seu filho, para dar um jeito aí na Manu, na Michele. Então, ó, vai ficar craque, irmã. Então, que Deus abençoe, iremos entregar também para vocês em mãos. Irmãos, então que Deus te ilumine mais uma vez, mais uma semana. Aonde você for a sua caminhada, você possa ter a instrução bíblica em sua mente. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Convido a vocês a, mais uma vez, curtirem a nossa página no Facebook. Compartilhe a nossa página, se inscreva no canal. Aciona ali para se inscrever, para você ter esse lembrete. E compartilha com a família, com todos mais, para que nós possamos cada vez mais termos um número maior de pessoas conectadas aqui conosco, com nossa programação. Lembre-se que o Evangelho precisa ser pregado a todo mundo, e então virá o Filho. Você tem o desejo de ver Jesus voltar na nuvem dos céus? Eu tenho. Então, prega o Evangelho. Mande esse link para seus amigos. E nós nos encontramos aqui no próximo domingo. Deus te proteja, te abençoe, você e a sua família, te guie, e até domingo estaremos juntos aqui. Tchau.
Renan, som. Alô? Som.